Olá, todos e todas, como estão? Espero que estejam todos vocês muito bem. E hoje a gente vai começar mais uma aula no nosso canal do professor Carlos Alberto e trabalharemos hoje os filósofos sofistas, né? Sófos, que na Grécia Antiga simplesmente queria dizer sábios, mas esse nome depois vai ter outras significações que nós veremos aqui, como serão chamados, como serão tratados os filósofos sofistas. Basicamente, vou trabalhar com vocês os cinco mais importantes, segundo o meu critério, filósofos sofistas. Vou apresentar para você aqui a nossa tela, tá bom? No final, faremos duas questõezinhas de concursos públicos, duas questões do Enem que trataram sobre os filósofos sofistas. Então, preparem-se e vamos à nossa aula de hoje. Trabalharemos, então, Trasímaco, filósofo da Calcedônia, região da Bitínia. Depois eu vou mostrar para vocês isso no mapa que eu vou compartilhar aqui com vocês. Protágoras de Abdera, o famosíssimo filósofo Protágoras, que tem uma frase extremamente famosa, né, no pensamento ocidental: o homem é a medida de todas as coisas, daquelas que são enquanto são e daquelas que não são enquanto não são, que é uma frase que marca muito bem o relativismo dos filósofos sofistas. Veremos Gorgias, talvez o mais famoso, o que mais ficou enriquecido com o seu trabalho enquanto sofista. Veremos Hípias, de Élida, né, da região do Peloponeso, e também veremos o filósofo Pródico de Ceus, né, que é daquelas ilhas Cíclades, que também será nosso objeto de estudos hoje. Então, vamos lá com os nossos filósofos sofistas. Eu coloquei aí para partilhar com vocês uma representação, né, uma pintura com os filósofos sofistas. É importante, é importantíssimo que nós saibamos que os filósofos sofistas, eles são frutos também da democracia. Eles são defensores da arte de falar bem, da retórica, de defender ideias, né, do dom da oratória, de você defender um argumento, defender tão bem o argumento que diziam seus opositores que você pudesse fazer um argumento fraco se tornar um argumento forte. Como? Através da retórica, através da persuasão, através do bom discurso. Como dizia, inclusive, Sócrates, né, nas obras de Platão, com palavras beletrificantes, né? É um neologismo, mas palavras beletrificantes, palavras bonitas que seduziam os ouvintes. Então, eu compartilhei com vocês aqui um sofista, aqui não importa qual seja, falando para o público, né? Para o público grego, para o público de Atenas ou de alguma daquelas grandes cidades, daquelas grandes polis atenienses do período clássico. Bem, então, eu vou apresentar aqui rapidinho, né, um mapa para que nós possamos aqui localizar onde nós vamos encontrar os nossos filósofos sofistas, tá bom? Bem, então, como nós vemos aqui, o mapa mostra a região da Ática, eu aqui marco para vocês, a região da Ática, o sul da Grécia, essa região do Peloponeso, a região mais setentrional, a região mais ao norte, né, de onde provém, por exemplo, Aristóteles, que é um dos inimigos dos sofistas. Aristóteles escreveu uma obra chamada Refutações Sofísticas, na qual ele vai atacar os filósofos sofistas. Aliás, esse é um grande problema que nós enfrentamos quando vamos tratar dos sofistas, tá? Por quê? Pouquíssima coisa do que eles escreveram chegou até nós. O que nós temos são basicamente doxografias, opiniões de outros autores sobre eles. Nós temos alguns fragmentos também deixados por outros autores sobre eles. Os fragmentos são pedaços de texto que nós atribuímos aos sofistas.
obras deles existiram, tá bom? Eles produziram também material, eles também escreveram, mas nós sabemos que na cultura grega prevalecia a linguagem oral sobre a linguagem escrita. E, de fato, pouquíssima coisa chegou até nós sobre os sofistas. O que basicamente chegou até nós foram o que os seus opositores deixaram registrados sobre eles, tá bom? Sobretudo Sócrates, contemporâneo dos sofistas, Platão, né? Platão escreveu Protágoras e Górgias, onde ele também vai, de certo modo, né, atacar os filósofos sofistas. Eu trouxe para mostrar aqui para vocês, por exemplo, a obra de Platão sobre a mentira, Hípias Menor. Né? Hípias, nós veremos aqui, é um dos filósofos sofistas. E ele aqui, num debate, num diálogo melhor com Sócrates, vai ser aqui confrontado. E também eu vou mostrar para vocês aqui a República de Platão, onde, no capítulo 1, Sócrates vai debater com Trasímaco o que é a justiça. Bom, e aí o mapinha vai ser útil para a gente, vamos usá-lo já já ao longo das nossas aulas do nosso encontro aqui. Bom, quem eram, então, de fato, os sofistas? Tá? São pensadores, são sábios que viveram na Grécia clássica, século V, tá bom? Século IV, basicamente século V, sobretudo, antes de Cristo. Alguns também pegaram parte do século VI antes de Cristo. Eles eram mestres de retórica, da arte de falar bem e da oratória. Eles eram professores itinerantes que ensinavam as suas artes aos cidadãos que tivessem interesse em contratá-los. Geralmente, pessoas que podiam pagar pelo seu trabalho, tá bom? Aristocratas ou mesmo democratas, mas aqueles que pudessem pagar pelas suas aulas. Eles ensinavam técnicas de discurso, de organização da fala, de construção de uma argumentação, para que você, entre outras coisas, não só por isso, fosse também capaz de vencer um debate, de vencer uma disputa, por exemplo, num tribunal, no meio dos gregos, na ágora, na praça pública, entre os gregos. Então, nesse momento em que a democracia se consolida na Grécia, não em todas as polis, mas em algumas polis, Atenas inclusive, saber falar bem, saber argumentar, defender bem uma ideia era fundamental e é também para nós hoje da democracia. Quando um político, quando um professor é capaz de argumentar bem, isso faz parte também da sua conquista, do seu sucesso, no seu trabalho, na sua disputa, ou na sua aula, ou no que quer que seja, também para a sua vida. Então, eles facilitavam os cidadãos gregos para que pudessem disputar e vencer debates na polis. Eles eram contemporâneos de Sócrates, de Platão e de Aristóteles. Todos esses três autores, os três mais importantes pensadores da filosofia clássica grega, eram inimigos dos sofistas. E muito do que chegou até nós sobre os sofistas foi trabalho produzido por seus inimigos. Então, obviamente, isso é lógica, o que nós temos sobre eles, basicamente, são argumentos que vão tender a desqualificá-los, a denigrir o papel dos sofistas. Porém, mais recentemente, na história do pensamento ocidental, nós tivemos e nós experimentamos um resgate da contribuição dos filósofos sofistas, que nós veremos aqui, tá? Eles eram filósofos que são condenados pelo seu relativismo e por suas ideias também que são humanistas, tá? Por serem relativistas, por não buscarem uma verdade objetiva, uma verdade que exista fora do indivíduo, como queria Platão, como queria Sócrates, sobretudo também, né? Eles vão ser desqualificados por seus opositores. Bom, defendiam que suas ideias devem ser resultados da persuasão, devem ser também, né, base para um consenso entre os homens. Deve vencer o melhor argumento da polis. A metafísica,
que é o que pensava, né? Metafísica, aquilo que vem depois da física, a busca de uma verdade objetiva, uma verdade primeira. Não é isso que, basicamente, os filósofos sofistas buscavam. Por isso, também, eles eram tão questionados pelos seus opositores. São chamados de produtores do falso, segundo Platão, em uma obra chamada O Sofista, que nós encontramos aqui no livro dos Pensadores, da editora Abril. Essa é a minha edição aqui, é das antigas, dos anos 80, um clássico, né, do pensamento. Seguindo. Eles são chamados de manipuladores de opiniões, criadores de ilusões, de enganadores. Como a gente viu, estudos recentes mostram que eles também tinham uma grande contribuição para Apolos. Numa democracia em que o homem deve falar bem, ter a oportunidade, ter a experiência de estudar com os sofistas, poderia ser o ponto que faria a diferença para o seu sucesso no debate na Ágora. Nós também sabemos hoje, nesse resgate que se faz aos filósofos sofistas, que eles, para também poderem vencer os seus argumentos na praça pública, na Ágora, num debate, num tribunal, eles também se preocuparam muito com a linguagem. Então, eles deram uma grande contribuição para a história da linguagem, para a semântica, para a organização da compreensão do significado dos vocábulos, das palavras em geral, da poesia, da arte retórica. Então, eles deram uma grande contribuição para a democracia e para o pensamento, para a linguagem humana. Isso é uma herança, uma contribuição dos filósofos sofistas. Não se pode falar, né, que existia entre eles uma doutrina única, uma escola de filósofos sofistas. Eles faziam o seu trabalho, há algo que os aproxima, como, por exemplo, a defesa, né, de uma ideia humanista, trabalhar o homem diferentemente dos filósofos pré-socráticos, que vão trabalhar, sobretudo, elementos da natureza. Não que eles não trabalhassem os homens, claro que não, tá bom? Mas os sofistas vão focar a sua filosofia, o seu pensamento, o seu trabalho, sua argumentação, para entender o ser humano, tal como fazia Sócrates. Nesse aspecto, eles se aproximam também de Sócrates. E, além disso, eles são relativistas, tá? Eles são céticos, eles duvidam de uma verdade estabelecida, de uma verdade objetiva que existe fora também do homem. Nós veremos aqui quando trabalharmos cada um dos nossos filósofos sofistas de hoje. Dentre os principais sofistas, já citamos aqui Górgias, talvez o mais famoso, mas com certeza o mais rico deles, Protágoras, né, que a gente vai ver aqui, de Abdera, Hípias, de Élida, dentre outros. Tá? Suas principais obras não chegaram até nós. O que chegaram foram fragmentos. E, na maioria das vezes, né, é um trabalho que procurava atacá-los, denegri-los. Então, devemos ver com alguma ressalva o que chegou até nós, vindo dos opositores dos nossos filósofos sofistas. Comecemos, então, com Górgias. Górgias é um filósofo e um retórico grego, nascido na Sicília. Mostro aqui para vocês a região da Sicília. Sicília, essa ilha aqui ao sul da Itália. No caso, Górgias era de Leontinos. Essa região, é bom que vocês vejam no nosso canal algumas aulas sobre história da Grécia. Eu também sou historiador e deixei para vocês no nosso canal. Aproveitem, se inscrevam no canal, inclusive. Deixei materiais para vocês que falam sobre a história da Grécia, que falam, inclusive, sobre a cultura grega. Busquem no canal, que está tudo lá, inclusive organizado em playlists, né, para vocês. Então, ele era natural aqui, Górgias, do sul da atual Itália, mas era uma região também de colônias gregas, tá bom? Essa região é um celeiro do mundo antigo para a produção de víveres, para a produção de trigo, por exemplo, para alimentar boa parte da população do mundo antigo. Ele, Górgias, viajou pelo mundo, filosofou pelo mundo, pensou pelo mundo, vendeu também seu conhecimento, e por isso eles eram atacados
por Sócrates e Platão, sobretudo, e também por Aristóteles, porque eram entendidos como prostitutos da educação, porque vendiam a educação. Bem, então Górgias viajou o mundo e também trabalhou em Atenas, onde foi embaixador da sua polis, né, de Leontinos, em Atenas. Como filósofo, não acreditava na existência de uma ciência real, objetiva, que existe fora do ser humano. Para ele, é impossível saber o que existe verdadeiramente e o que não existe. Reparem aqui que ele tem um diálogo, um debate com filósofos como Parmênides de Eleia. Tem um debate com Parmênides de Eleia. Nada existe porque nem o ser nem o não ser são dados da experiência. Não há uma relação do ser com o não ser, pois o juízo se tornaria impossível, né, caso o ser participasse do não ser. Então, aquele argumento, por exemplo, de Parmênides de Eleia, o ser é, o não ser não é, será questionado, por exemplo, por Górgias, né, nosso filósofo de Leontinos, da Sicília, do sul da Itália atual. Se existe alguma coisa, não podemos conhecê-la, porque a realidade sensível não é inteligível, não podemos compreender. Eu vou pegar aqui essa parte, né, do filósofo para ficar mais fácil para a gente essa fala do Górgias, tá bom? Se divide em 3 partes. Vamos lá. Nada existe que possa ser conhecido. O homem não pode conhecer o todo. Não pode conhecer o que existe de fato no mundo. Ele pode ter a sensação das coisas, mas a compreensão do todo, a compreensão, o homem não terá. Se ele pudesse conhecer, não poderia comunicar. Não poderia comunicar, até porque a nossa linguagem ela é construída por convenções. O homem não teria condições de explicar isso basicamente para o outro. Pensemos aqui, por exemplo, como seria explicar o que é o vermelho, a cor vermelha, para alguém que é cego de nascimento, que nunca viu vermelho. Você tenta explicar pela linguagem o que é o vermelho, você terá, com certeza, muita dificuldade. E ele vai dizer: ainda que nós pudéssemos comunicar, não seríamos compreendidos pelo outro. O outro não teria compreensão daquilo que é, até porque aquilo que é também como particular. Não é um todo universal, como busca Sócrates, como busca Platão, como busca Aristóteles. Portanto, todo juízo, segundo Górgias, é distinto do o ser é, que é um juízo estéril por sua imobilidade. Ele é absurdo, pois confunde sujeitos e atributos. Então, deve valer o quê? Pela linguagem, sabendo os limites da linguagem do ser humano, deve valer a melhor argumentação que se faz pela linguagem, tá bom? Mas o homem não será capaz de conhecer tudo. Isso faz também dele um filósofo cético, de algum modo, tá bom? Também faz dele um filósofo relativista. Ele nega a ideia que Platão tanto defende em suas obras, que é a busca de uma verdade objetiva, ou seja, uma verdade que exista independentemente de nós, tá bom? Seguindo aqui. O próximo filósofo que nós veremos aqui é Trasímaco, que viveu entre 459 a.C. e 399 a.C. Coincidentemente, ele morre no mesmo ano em que Sócrates é executado com cicuta. Vejamos aqui, ele é contemporâneo de Sócrates. No livro 1 da República de Platão, nós temos um debate, um diálogo, melhor do que o debate, um diálogo entre Sócrates e Trasímaco, no qual ambos vão discutir, vão dialogar sobre o que é a justiça. E Trasímaco vai defender que a justiça que prevalece é a justiça do mais forte. Sócrates defende uma outra ideia de justiça, uma ideia que seja realmente justa, que seja a busca do bem. Para Platão, nós sabemos disso, o homem que conhece o bem jamais praticaria o mal. Quem conhece o bem não vai fazer o mal. Em Platão e também em Sócrates, somente os ignorantes são injustos.
Por quê? Dizem eles, né? Não sabendo o que é o bem, de fato, eles praticam o mal, eles praticam o que é errado, achando que fazem o que é o bem. Trasímaco vai se contrapor na República a esse argumento apresentado por Sócrates, né? Claro que é o personagem principal na obra de Platão, a República, que é nada menos do que a principal obra de Platão. Sugiro a leitura a todos e todas. O que acontece? Trasímaco vai dizer que prevalece a lei do mais forte. Pensemos aqui. Se você comete uma infração de trânsito hoje, né, no Brasil do século XXI, você comete uma infração de trânsito. E aí você é multado. Ora, se você não paga a multa que lhe foi imposta pelo poder público, né, um poder que é superior a você enquanto indivíduo, você vai sofrer as sanções que o Estado vai impor a você. Você terá dificuldade para renovar, por exemplo, o seguro do seu automóvel, renovar a documentação, digamos assim, do seu próprio automóvel. Quando você for vendê-lo, também terá problemas. Você pode ter muitos pontos perdidos da sua carteira, o que também vão lhe causar problema. Então, a proposta dele é o quê? O que vale, amigo, é a lei do mais forte. E entre o homem, o cidadão comum, e o mais forte é o Estado. E o Estado se sobrepõe a nós. Isso é o que vai defender. E ele ainda vai dizer, na República de Platão, a Sócrates: Sócrates, você defende isso porque você não é o mais forte. Se tu fosses o mais forte, então você defenderia a ideia que eu proponho aqui, tá bom? Que a justiça que existe é a do mais forte entre nós. Parem e pensem um pouco a partir da filosofia desse pensador clássico Trasímaco. Trasímaco viveu a Guerra do Peloponeso, foi espectador da luta dos partidos e parece ter tomado parte indiretamente na vida política de Atenas. Ele não poderia tomar partido político, né, diretamente, uma ação na vida de Atenas, na vida política de Atenas, porque ele é um meteco, ele era um estrangeiro. Uma vez que Trasímaco era original da Bitínia, da Calcedônia, vou mostrar aqui no mapa para vocês. Essa região aqui é da Calcedônia, tá bom? Que é da Ásia Menor. Ele não poderia, então, ser um cidadão ateniense. E não sendo um cidadão de Atenas, ele não poderia participar da Ágora. Porém, ele poderia lecionar, e isso fez nas cidades, inclusive em Atenas, onde ele vai debater com Sócrates. Ele pode defender ideias, ele pode educar pessoas. E, obviamente, repito, cobrava para isso. O que fazia com que os filósofos clássicos, Sócrates, Platão e Aristóteles, os vissem como prostitutos do saber. Bom, outro pensador sofista é o grande sábio também, Protágoras, que tem uma das frases mais famosas da filosofia antiga. Ele vai dizer: o homem é a medida de todas as coisas, do ser daquilo que é, e do ser e do não ser daquilo que não é. Poderíamos dizer assim: o homem é a medida de todas as coisas, daquilo que é enquanto é e daquilo que não é enquanto não é. Em outras palavras, está dizendo o seguinte: quem diz que, por exemplo, um livro de Platão é bom ou não, somos nós. É claro que na filosofia, no meio da academia, não se discute, né? Platão é uma referência para nós. Gostemos ou não de filosofia antiga. Porém, quem vai dizer que um livro é bom ou não somos nós. E isso acontece subjetivamente. Quem diz, por exemplo, que um ipê amarelo é bonito ou não é bonito, somos nós humanos. Ele dá o exemplo da sua obra nos fragmentos que chegaram até nós, de Protágoras, né? Se o vento ele é frio para quem? Para alguns, o vento frio que bate no corpo de um ser humano, nos seus sentidos, pode fazer com que você sinta frio, de fato, mas outro pode não sentir o mesmo frio que você, ou, quiçá, pode não sentir frio nenhum. Então, Protágoras vai dizer: quem determina o que é belo, o que é bom, o que é verdadeiro, somos nós, seres humanos. Somos nós que dizemos aquilo que é e aquilo que não é. Por isso que ele vai dizer que o homem
é a medida de todas as coisas, daquilo que é enquanto é e daquilo que não é enquanto o que também não é. Ele vai apresentar para a gente, então, um tipo de filosofia que se apresenta, que se aproxima de um pragmatismo humanista. Ele supervaloriza o homem. Reparem, isso os diferencia dos filósofos pré-socráticos, que nós já vimos aqui anteriormente em outras aulas do nosso canal, tá bom? Ele é um filósofo sofista, é um sábio, tá bom? O grande Protágoras. Bem, e aí chegamos a Pródico, Pródico de Céus. Céus, vou apresentar aqui para vocês, deixa eu ver aqui, olha aqui, Céus é uma dessas ilhas aqui, das Ilhas Cíclades. Aqui no mapa, vocês podem ver o ponto que marca Atenas, terra natal de Platão e de Sócrates. No caso aqui de Pródico, ele era natural da ilha de Céus, tá? Céus é uma das Ilhas Cíclades, uma dessas ilhas aqui do Mar Egeu. Aqui eu mostro para vocês o Mar Egeu, que o nome está atribuído à mitologia grega, que nós traremos, né, para a nossa baila, para o nosso debate, em uma outra oportunidade. Essa nossa aula de hoje não é uma aula de mitologia. Bem, então, aqui nós vamos ter a origem do nosso filósofo, né, Pródico de Céus, que será agora um pouco do nosso objeto. Ele é um grego do primeiro movimento sofista, ele foi preceptor, ele foi mestre de Sócrates, o que aumenta o seu valor também para nós, e ainda era vivo quando Sócrates foi executado com cicuta em 399 a.C. Foi embaixador de Céus em Atenas, então ele era um político, né? Um meteco. Todo estrangeiro em Atenas é um meteco. Então, Protágoras, como a gente viu aqui, Trasímaco, Gorgias, o próprio Pródico, eles eram metecos, eles eram estrangeiros em Atenas. Isso já caiu na prova do Enem, em outras versões da prova do vestibular brasileiro, tá? Nas questões de história. Fiquem atentos para isso, tá? Então, meteco é o estrangeiro. Em francês, inclusive, estrangeiro é metec. Você pode falar étranger, mas também pode falar metec. Então, metec é uma palavra do grego que foi apropriada pela língua francesa. Pródico fazia da ética uma disciplina proeminente em seu currículo. Olha como é que isso também acabou influenciando Sócrates. Em ética, ele era um pessimista, não acreditava que esse homem seria bom, seria realmente bom, o que é um debate aqui, por exemplo, com a ideia de Platão, né? Da alegoria da caverna, de um homem sair da caverna e construir o conhecimento, tá bom? Ele não é, diferentemente de Platão, um homem otimista, pelo contrário, ele é um pessimista. Embora tenha dispensado seus deveres civis, a despeito de um físico frágil, ele enfatiza as dores da vida e advoga, contudo, não por uma resignação esperançosa, mas antes pela cura encontrada no trabalho, tomando como modelo Hércules, né? Aquele que é capaz de incorporar a atividade viril. É o trabalho que fará bem ao homem. Tá? Isso também será lido por Marx, com a valorização da ideia do trabalho. Bom, sua visão a respeito da origem da crença nos deuses era notavelmente moderna. Ele vai dizer que há uma progressão no avanço do homem em relação ao abandono do mito e aproximação com a filosofia. Ele vai dizer o seguinte, por exemplo, no primeiro momento, o homem adora as grandes forças que beneficiam a humanidade. Por exemplo, o rio Nilo, que na época da cheia faz aquele solo, as margens do rio ficarem férteis e alimentar mais de 1 milhão de pessoas do Egito. Então, o homem adora o rio Nilo. Lembrem que Heródoto, historiador grego, vai dizer que o Egito é uma dádiva, isso quer dizer, é uma bênção do rio Nilo. E após esse estágio inicial, o homem dá um passo adiante. Ele vai entender que serão heróis, né, aqueles que realizam proezas, serviços, né? Quem não lembra dos 12 trabalhos de Hércules? E aí ele vai começar a se aproximar, a adorar esses homens, tá bom? Reparem que na mitologia grega depois Hércules vai virar um deus. Bem,
De sua filosofia natural, sabe-se apenas o título dos seus tratados, da natureza, né? E da natureza do homem. Perdeu-se o que ele escreveu. Seu interesse principal era buscar a precisão no uso das palavras. Atenção, isso é fundamental, tá? Filosofia, já vimos aqui em outras aulas, né? Filos, amizade, sofia, conhecimento. O filósofo não é o homem que de tudo sabe, mas sim aquele que é amigo do conhecimento, aquele que busca o conhecimento. Então, ele tem essa preocupação com o entendimento dos vocábulos, né? Por exemplo, entre os gregos, né, astinomia é o nome que se usa para falar da polícia. Haste é a parte urbana, a parte central ali da cidade. E nomos é ordem. A astinomia quer dizer manter a ordem na cidade. Então, para o grego, o papel da polícia seria manter a ordem na cidade. Então, também entre nós, o papel da polícia, força de segurança, né, é manter a ordem na cidade. Se, porventura, não faz, aí é um problema que está ligado ao nosso mundo, à contemporaneidade. Mas, na sua acepção original da palavra, polícia vem do grego, astinomia, a instituição que deve manter a ordem na cidade. E isso era uma preocupação de filósofos sofistas como Pródico. Ter um entendimento da linguagem, da origem das palavras, por que elas significam isso, como os homens, por suas convenções, por suas arbitrariedades, fizeram também com que as palavras tenham esse e não aquele significado. Bom, por fim, vou apresentar a vocês o filósofo Hípias. Hípias, de Élida. Élida está aqui, ó, no noroeste da península do Peloponeso. Reparem que aqui é a região da península do Peloponeso. Todo mundo sabe, geografia, né, que uma península é uma porção de terras envolvida de água por todos os lados, exceto um. A península do Peloponeso é uma região, né, envolvida de água por todos os lados, menos um. Tá? Uma porção dessa península que está ligada à região da Ática, que liga também aqui a Atenas. Aqui no Peloponeso, nós sabemos que se localiza Esparta. Élida é mais aqui para o noroeste do Peloponeso. O nosso filósofo Hípias, que viveu entre 460 e 400 a.C., era natural da Élida. Em seus diálogos, Hípias e Protágoras, Platão fala de Hípias, sofista da primeira geração, do primeiro momento, como homem de saber enciclopédico, que de tudo sabia. Isso está, inclusive, descrito aqui nessa obra, né? Sobre a mentira, Hípias Benor, quando Sócrates, personagem principal de Platão, nós sabemos, vai discutir, vai estar num debate com Hípias. E aí vão discutir sobre a mentira. Nessa obra, eles vão discutir sobre a obra de Homero e discutem sobre Aquiles e sobre Odisseus. Quem seria o homem mestre da mentira? E aí, no caso, Hípias vai defender que Odisseus é o mestre da mentira, porque, sendo ele muito sábio, ele era capaz também de enganar os outros homens. Era capaz de saber muito, sabendo muito, ludibriar os outros homens. Reparem que isso vai na contramão do pensamento de Sócrates, de Platão e também de Aristóteles, tá? Querem buscar uma verdade unívoca e não equívoca, uma verdade objetiva, que existe independentemente do meu pensamento, do seu e de qualquer um que esteja conosco na humanidade. Bom, então, seguindo, Platão chama atenção ainda para a diferença que ele teria estabelecido entre o que é bom por natureza, sendo eternamente válido, e o que é conforme a lei, sendo contingente. Uma coisa contingente é aquilo que pode ser e pode não ser, tá bom? E, por conseguinte, coagindo a natureza humana. É isso que será, por exemplo, questionado por Hípias de Élida, que vai falar das convenções dos acordos entre os seres humanos. Meus amados, vamos lá. Para encerrar a nossa aula de hoje sobre os filósofos sofistas que eu apresentei para vocês, vamos fazer duas questões do Enem que trataram dos filósofos sofistas. Questão do Enem de 2015. Trasímaco, que já vimos aqui,
estava impaciente, porque Sócrates e os seus amigos presumiam que a justiça era algo real e importante, que existe independentemente de nós. Trasímaco negava isso. Em seu entender, as pessoas acreditavam no certo e no errado, apenas por terem sido ensinadas a obedecer às regras da sua sociedade. No entanto, essas regras não passavam de invenções humanas, não passavam de convenções humanas, de acordo entre os homens, tá bom? O sofista Trasímaco, personagem imortalizado no diálogo A República de Platão, sustenta que a correlação entre justiça e ética é resultado de quê? Qual é a relação que existe entre a justiça e a ética? Nós temos no nosso canal 2 aulas sobre ética, tá bom? Ética tem a ver com lugar. Com um lugar que tem a ver com o comportamento também dos homens, mas não com um comportamento subjetivo. A ética não é simplesmente subjetiva, embora a ética interprete a moral. Vamos lá. O que seria, então, para o nosso Trasímaco, a relação entre a justiça e a ética, né, dos homens? Seria convenções sociais resultantes de interesses humanos contingentes. Convenções, acordos entre os homens, né, que vivem em sociedade e que tem a ver com os interesses humanos, que são contingentes, que pode valer para uma época e pode valer para, não pode valer para uma outra época. É algo contingente. Determinações biológicas impregnadas na natureza humana. Então, ele não fala aqui de determinações biológicas. Reparem que a gente viu que o Hípias fala um pouco disso, mas o Trasímaco não. Letra C. Mandamentos divinos inquestionáveis, dogmas, legados de tradições antigas. Definitivamente não é isso. Letra D. Verdades objetivas. Não. Os filósofos sofistas tendem ao relativismo, ao humanismo. Então não vão querer verdades objetivas. Fujam disso se a questão fala dos sofistas, tá bom? Quem busca verdades objetivas são basicamente, sobretudo, né, Sócrates, Platão e Aristóteles no nosso mundo antigo. Sentimentos experimentados diante de determinadas atitudes humanas, tá? Ó, isso aqui é aquela questão, aquela opção do Enem que pode te enganar, mas não é. O que é basicamente o pensamento de Trasímaco é que os homens seguem convenções sociais que são resultantes dos interesses humanos e elas são contingentes. O que vale como lei para a gente hoje pode ser a que não vai valer daqui a 5 ou 10 anos. As leis mudam. O Brasil, por exemplo, já teve 7 constituições. Então, as leis também são contingentes. Tá? A pena de morte que existe num país hoje pode amanhã não existir, por exemplo. E aí vamos para a questão seguinte, tá? Outra questão do Enem, essa desse ano, fresquíssima. Olha lá. Os sofistas inventaram a educação em ambiente artificial, o que se tornará uma das características de nossa civilização. Eles são os profissionais do ensino, mestres de retórica. Antes de tudo, pedagogos, aquele que educa, que leva para a educação, que conduz para a educação. Ainda que seja necessário reconhecer a notável originalidade de um Protágoras de Abdera, de um Gorgias, ou de um Antifonte, que nós não vimos aqui hoje, por exemplo. Por um salário, eles vendiam suas aulas, também por isso eram criticados, eles ensinavam a seus alunos receitas que lhes permitiam persuadir os ouvintes, defender com a mesma habilidade o pró e o contra, conforme o entendimento de cada um. Então, vamos lá. O texto apresenta uma característica dos sofistas, mestres da oratória, que defendiam o quê? O que defendiam os sofistas? O comando da questão é simplesmente isso. O que defendiam os sofistas? A ideia do bem, demonstrado na mente com base na teoria da reminiscência. Gente, olha só, quem fala em reminiscência é Platão e seu personagem principal, Sócrates. Eles não defendem esse argumento, tá bom? A ideia de um bem que existe independentemente de nós, um bem objetivo, não é a pauta dos sofistas. Relativismo. Opa, vimos isso aqui.
evidenciado na convencionalidade, nas convenções, nos acordos das instituições políticas. É isso aí, tá bom? As instituições criam as leis e os homens devem obedecê-las, tá bom? Na sociedade, inclusive numa democracia. Tá? Numa democracia, nós não fazemos tudo o que nós queremos fazer. Também fazemos aquilo que a lei nos permite fazer. Montesquieu, filósofo iluminista do século XVIII, vai defender, inclusive, esse argumento, tá bom? Ética, letra C. Ética aprimorada pela educação de cada indivíduo, com base na virtude. Reparem que isso está um pouco mais ligado aqui ao argumento que nós vimos de Pródico, mas não é uma regra dos sofistas, tá bom? Ele fala aqui uma coisa que seja mais universal dos sofistas. Letra D. Ciência comprovada empiricamente por meio de conceitos universais. Eles não são assim universalistas, já vimos. Eles são o quê? Relativistas. Então não pode ser a letra D, tá bom? Letra E. Religião revelada pelos mandamentos das leis divinas. Eles estão fugindo disso, tá bom? Vai dizer, inclusive, um, né, dos pensadores contemporâneos, os sofistas, né? Se os cavalos pudessem representar os seus deuses, eles os representariam na forma de cavalos e não na forma de seres humanos. Nós representamos os nossos deuses na cultura grega, que é politeísta, atenção, por favor, tá? Nós representamos os nossos deuses com o formato humano, com a forma humana, porque nós somos humanos. Mas se os cavalos tivessem princípio de razão e pudessem representar os seus deuses, eles os fariam na forma de cavalos, tá? Na sua cavalidade, e não na sua humanidade. Bom, então, meus amados, o correto aqui é a letra B. A gente vai, né, parar de compartilhar. Essa foi a nossa aula de hoje, o nosso encontro. Eu usei basicamente, né, o livro de Platão, A República, isso é um clássico. No livro 1, temos a discussão aqui entre Sócrates, né, e Trasímaco, o sofista Trasímaco. Eu usei esta obra também de Platão, quando falamos aqui de Hípias, aqui no caso o Hípias menor, quando se fala da mentira, a discutir a mentira. Esse é o clássico, né, claro, é da coleção dos Pensadores de Platão, onde teremos um diálogo o sofista, que ele também vai desqualificar aqui os sofistas. Também usamos para o nosso encontro de hoje, nossa bibliografia, o livro do meu professor da PUC, tenho muito orgulho, Danilo Marcondes, tá bom? Que é Iniciação à História da Filosofia. Esse livro aqui está sempre conosco. Aqui ele vai dedicar algumas páginas aos sofistas. E, claro, vou usar sempre um dicionário básico que eu sugiro que vocês tenham. Aqui, no caso, o dicionário do professor Danilo Marcondes, da PUC do Rio de Janeiro, e do professor Hilton Japiaçu, né, da UFRJ. Meus amados, por hoje foi isso, nossa aula, tá bom? Paramos por aqui. Peço que deem um like para o nosso vídeo subir um pouquinho. Meu trabalho é gratuito. O nosso canal sequer é um canal monetizado. E se você não está inscrito, se inscreva no canal e aproveitem o que temos para oferecer para vocês, tá bom? Muita coisa, muito material de filosofia, de história e também de cultura geral. Por hoje é só. Um grande abraço a todos e todas. Paz e bem. Fiquem com Deus. Até a próxima, na semana que vem. Tchau, tchau.